Dona Alessandra, qual é a sua profissão? Sou médica veterinária. Então, portanto, a senhora tem curso superior em medicina veterinária. Isso. A senhora vive com quem? Com o meu marido e com a minha filha. A senhora mora em casa própria ou alugada? Alugada. A senhora trabalha onde no momento? No momento estou desempregada agora. E a senhora não tem renda atualmente? Não. Por enquanto não. Eu tenho que entrar ainda com seguro-desemprego, isso ainda não Parou de trabalhar há quanto tempo? Faz um mês, assim, mais ou menos. Entre logo com seu pedido. Eu até tentei já. Precisar de advogado, a senhora É. tem no seu lado. Parece que o doutor, inclusive, para quem não tem emprego, ele não cobra honorários. Brincadeira. Então vamos lá, o que importa aqui. Dona Alessandra, o que traz a senhora a essa condição é o seguinte. Na época lá do Souza Ramos. A senhora era a RT do Souza Ramos, responsável técnica? Sim. Em que período a senhora foi responsável técnica? Então, eu fui responsável técnica ou responsável técnico? Responsável técnica. Tá. Bom, então eu entrei no frigorífico em 2010, né? Aí eu comecei com responsabilidade técnica em 2011, que eles me colocaram. E ficou até quando, assim, nessa condição? Então, pelo CRMV, né, tudo documentado certinho, foi até esse ano, né, até o frigorífico fechar, né. Então, aí em 2016, a Master Carnes, ela passou, o frigorífico foi vendido, né, para Master Carnes, então, aí a partir de 2016 eu continuei como responsável técnica, mas eu passei a ter um supervisor, gerente, que era o Sandro, né? Então, o Sandro era o responsável técnico da Master Carnes, da Novilho Nobre. E daí, quando eles começaram lá, os chefes lá da Master Carnes até me falaram que o Sandro passaria a ser meu superior, né? Eu falei, então eu vou dar baixa no meu CRMV, né? Então, já que ele é meu superior. Eu falei, não, pode deixar assim, mas você só vai ter que se reportar a ele. Tudo bem, então. Isso desde quando? 2016. Início do ano? Meio do ano? Foi quando a Master comprou, eu acredito que foi a partir de janeiro de 2016. Bom, especificamente, eu vou começar pelo fim, eu acho que vai ser mais fácil. Em março de 2017, segundo a acusação, o Daniel, a senhora conhece o Daniel Ricardo dos Santos? Sim. Ele é o que lá? Ou era o que até fechar? Então, até 2016, né, quando era antes era só a Souza Ramos, ele era meu chefe, né? Não sei como é que ele estava como gerente. Ele era um dos filhos do dono, né? Daí o dono faleceu, daí não sei como é que ficou a questão, mas ele era meu chefe, né? E daí depois que entrou a Master Carnes, aí ele também, né, era meu superior, né? Mas antes era o Sandro, né? Então eu tinha que me reportar primeiro o Sandro. Mas em março desse ano, segundo a acusação, houve a determinação ou a alteração de alimentos na formulação, na formulação não, na execução lá, na produção de alimentos. E um laudo do Ministério, de um laboratório credenciado pelo MAPA, constatou amido acima de 540% do permitido, em concentração, né? E amido em 540% acima do permitido. A senhora, e o emprego de substâncias não permitidas, como ácido sórbico em salsichas. A senhora sabe disso? Lembra? O que a senhora tem algum envolvimento com isso, nesse caso particular? Não, né? Então, em março, né, desse ano eu estava afastada, né? Então, como eu não estava lá, né, eu sinceramente eu não sei.
Tá. que Sobre que... esse afastamento, ele já foi mencionado por algumas testemunhas, por isso que eu estou lhe perguntando. A senhora puder esclarecer exatamente sobre essa questão do afastamento, por favor. Então, eu estava gestante, né? Então, em fevereiro, mais precisamente assim, no dia 13, né? 13 de fevereiro, eu estava com dor, né? Já estava com dor já antes. E daí eu fui, em vez de trabalhar, eu fui para o hospital, né? Estava com dor, então... Aí lá já estava... já tinha um histórico, né? De problemas, eu já tinha perdido uma gestação, já tinha abortado uma vez, né? Então já estava assim uma gestação já mais complicada um pouco. Daí eu fui e daí, né, devido à avaliação lá da médica, ela falou que eu tinha que me afastar, né? Tinha que ficar em repouso absoluto. Então lá no hospital eles me deram atestado de 15 dias. Daí depois eles falaram que o médico ia decidir. Daí, como eu tinha férias em haver no frigorífico, né? Daí a gente decidiu pegar minhas férias e daí depois pegar o afastamento, né? A licença, né? Licença maternidade. Então, depois do dia 13 de fevereiro eu não retornei. Depois do dia 10 de fevereiro, na verdade, foi meu último dia que eu fui no frigorífico. Entendi. Aí a senhora não voltou mais. Daí eu não retornei mais. Então, nesse período todo de 10 de fevereiro até, no mínimo, a deflagração da operação, que foi 17 de março, a senhora não teve nenhum contato, nem à distância, nem passando orientação, nem nada. Trabalhando de casa, pelo computador? Não, porque eu tinha que ficar em repouso absoluto, não podia passar por estresse nenhum. Eles ficaram bem cientes, assim, que não podia, né? Bom, e deu tudo certo no final da gestação? Deu. Eu tive que fazer consultas semanais e tudo. Tive que tomar injeção para amadurecer o pulmãozinho do neném, caso viesse antes. Então, foi todo um cuidado. Sim, mas assim. nasceu tudo bem? Nasceu tudo bem, graças a Deus. Há quantos meses já? 7? Já está com 8. Fez 8 essa semana. Chora muito? Não, ela é bem tranquilinha. A senhora trouxe? Não. Ficou com a minha mãe. Tudo bem. Ela já foi avisada. Vai correr risco de ser condenada por causa disso? Não, tô brincando. Esses dias teve uma criança pequena que tá chorando aqui. Mas eles não têm quem deixar também. Sim, fica difícil. A gente tem que ter compreensão, que é o meu caso. Né? Até a sorte foi que foi hoje que minha mãe conseguiu ficar com ela. Tá, agora eu vou voltar para um outro ponto, que eu acho que é esse ponto, sim, a senhora estava lá. Maio de 2014. A empresa não ficou bem claro, quer dizer, a denúncia não fala desse jeito, o Daniel falou algumas coisas, mas enfim, se a senhora quiser, para esclarecer melhor, né? Mas assim, eu quero saber, quando eu ia dizer não ficou bem claro para mim, é porque quem que afinal de contas, se bem que os documentos parecem-me que apontam isso, teve uma empresa, parece-me que não exatamente a Souza Ramos, uma empresa que ganhou uma licitação para fornecer salsicha, merenda escolar. E pelo que falou o seu Daniel e alguns documentos dos autos, aponta que quem fez a produção para essa empresa foi a Souza Ramos. Isso ainda em 2014. O que traz aqui é o seguinte, era para ser uma salsicha para merenda escolar de carne de peru. E alguns laudos apontaram que tinha carne de frango ali. E algumas outras diz respeito a limites de carboidratos e tudo mais. A senhora, eu li com cuidado antes da audiência, vi que tem vários documentos que a senhora mesma subscreveu. Tem uns anexos do inquérito, anexo 2 e 3, anexo eletrônico, que não coube aqui, mas tem várias planilhas que a senhora preencheu, ou pelo menos assinou, não sei se a letra é sua, assinou com insumos, aquisição, utilização e tudo mais. Eu quero perguntar para a senhora, especificamente nesse período, se a senhora recorda desse contrato, talvez se não recordasse, deve ter lido antes da audiência, estudado para relembrar. Lembra o que aconteceu? Porque assim, enfim, a salsicha que era fornecida por intermédio desse contrato obtido com o governo do estado, a Secretaria de Educação, era para ser salsicha de carne de peru. Enfim,
que aconteceu que, segundo alguns laudos, havia lá carne de frango? A senhora sabe? Então, explicar certinho. Então, assim, eu fiquei sabendo da licitação, né? Porque a gente tem que colocar qualquer produto que a gente faça, a gente tem que colocar no sistema do Ministério da Agricultura, né? O registro de rótulo. Então, eles me passaram que ia ser feito salsicha de peru e era para colocar lá no rótulo. Então, a gente faz o rótulo com formulação, tudo certinho, para o Ministério aprovar. Sim, tem que aprovar o rótulo. Daí depois que aprovar o rótulo, a gente começa a fabricar. Então, tinha aprovado certinho, eu só não sabia quando que ia começar. Daí, em abril, se eu não me engano, daí falaram que ia começar a produzir, né? Não sei certinho como que era essa parte da burocrática das empresas, né? Eu sei que as carnes vinham da Master Carnes, né? Eu sei que acho que, pelo que eu lembro, quem tinha ganho a licitação, tudo era Master Carnes, tinha a GL, não, era a GL, para mim é até confuso, assim. Mas a gente produzia para Master Carnes. E depois né? quem ganhou a licitação foi essa AGL. Mas não, o seu Daniel falou, a produção era ali para Master Carnes, que depois quem apresentava o produto, quem tinha o contrato era a AGL. Então, daí eles falaram que ia começar a produzir. Então, quando o produto é feito assim, quando é aprovado, então eu pego o registro de rótulo, pego a formulação e coloco no mural lá dos setores, né? Então, tem setor de formulação, de carnes e de ingredientes. Então, a gente faz e tem que fazer o controle, né? Então, até pela circular do Ministério lá, 175, o setor de qualidade ele precisa fazer uma série de controles, né, na fábrica. Então, a gente tem que ter programas de autocontrole e essas planilhas, né? Cada programa tem uma série de planilhas para fazer. Eu estou com uma aberta aqui que chama APPCC Perigo Biológico. Também preenchida, não sei se a letra é sua, mas talvez seja, né? Preenchida aqui, horário inicial de cozimento, horário final de cozimento, temperatura após cozimento 2, após cozimento 1, após cozimento 3, 4, 5. Essa é uma planilha do APPCC, Análise de Perigos de Pontos Críticos de Controle, é um dos programas. Então, quem executa essas planilhas, essa daí, por exemplo, era o setor de cozimento. Então, tem o responsável pelo cozimento. Então, é ele que tem que preencher. Então, por exemplo, a salsicha entrou na estufa, né, de cozimento. Quando sai, ele anota lá as temperaturas que saíram, né? Então, tem que sair lá com mais de 74 graus. 72, 74, tá. Então, esse é um controle que ele tem que fazer. Daí, o que a qualidade faz, né? Então, a qualidade era eu, né? Supervisora de qualidade, além da RT. E eu tinha mais uma funcionária. Por vezes eu tinha duas, mas geralmente era uma pessoa só. Então, essa minha auxiliar, ela ia na fábrica toda e fazia as verificações, né? Pegava, coletava esses dados. Então, por exemplo, nesse do cozimento, ela ia até lá, verificava, às vezes esperava uma estufada, né? Uma salsicha sair para verificar. Nathalie. Podia ser a Nathalie. Isso, essa era a minha auxiliar de qualidade. Essa foi a que mais ficou comigo, assim, desde o início, assim. Então, ela verificava se aquele líder, se aquele setor estava fazendo corretamente. Então, ela olhava e assinava embaixo. Entendi. E eu, daí, no final de tudo, no final do dia, eu coletava todas as planilhas lá do dia, deixava na minha mesa. Eu podia, no dia seguinte ou no mesmo dia, eu olhava, verificava se estava tudo correto e assinava. Entendi. E também podia fazer vistorias na fábrica, a hora que eu quisesse, e olhava também, né? Entendi. Mas o trabalho dela era esse. Então, não era eu que fazia as planilhas, era o pessoal, os líderes dos setores, né? Então, desse em específico era dessa forma. Não, aí tem outras, tem várias outras aqui. Eu peguei essa aqui, assim, exemplificativamente, né? Tem outras planilhas, assim, que a senhora assinava. Eu estou tentando entender o seu papel lá na época, o que a senhora fazia exatamente. Tem outras, assim, né? Tem a do perigo biológico, tinha uma outra agora, tem uma de... aqui, ó, Departamento de Qualidade. Formulação de produtos, ingredientes, aditivos e matérias-primas. Aí tá lá, rótulo aprovado em 3 de 4 de 2014. Produto, salsicha de peru. Aí então. tem também ali a matéria-prima, hora.
peso, aí tá lá embaixo carne de peru, aí tem embaixo alguma coisa, CMS de peru, mas tá arriscado CMS, tá escrito, sei lá, não sei o que tá escrito, Isso. recorte ou qualquer coisa. É porque, na verdade, o CMS, pela formulação do Ministério, aprovada lá, tudo certinho, era para ser CMS de peru e carne de peru, né, os dois. Então, tem um limite lá de CMS que podia usar e tal. Mas a gente, pelo que eu fiquei sabendo, né, dos meus chefes, eles não tinham conseguido essa carne, CMS de peru. Então, o que eles conseguiram foi a carne, o recorte de peru, que é uma carne de qualidade maior, né? Uma carne melhor. Então, se você fizer essa troca, é até melhor. De peru, tá? Isso. Não é o... Mas assim, o que a senhora fazia exatamente? Eu preciso saber direitinho qual era o seu papel. Quem recebia o produto? Era a senhora, por exemplo? Veio uma carreta com insumo, retalho de peru, carne de peru. O seu papel no controle de qualidade era olhar ou não? Isso não era com a senhora? Era só eventualmente assinar uma planilha lá? Não, era minha auxiliar, né, que fazia os recebimentos, junto com o CIF, né? O CIF também tinha que olhar esses recebimentos. Na verdade, o CIF que tinha que... Geralmente essas cargas vinham lacradas, né? Então, o CIF que tinha que retirar o lacre, olhar tudo certinho, e depois a qualidade entra para olhar também. Então, geralmente, é minha auxiliar que recebia. Né? Aí, caso tivesse algum problema, ou se ela tivesse com alguma dúvida, ela me chamava, né? Tô aqui, venha dar uma olhada, ver o que você acha, tal, daí eu ia. Ou se ela não tivesse, né? Às vezes estava em horário de almoço, alguma coisa assim, a gente trocava os horários, daí eu fazia o recebimento. Tem ofícios assinados pela senhora, assunto CMS de peru. Isso aqui depois que houve um certo questionamento sobre a qualidade da salsicha, né, que era fornecida para a merenda escolar. Aí tem assim, vários ofícios, a numeração, tá tudo mencionado na denúncia. Ofício 06 2014, 09 2014, 10 2014. Por exemplo, um seu aqui. Venho através deste encaminhar ao CIF 4040 as informações solicitadas pelo ofício 07/2014, CIF 4040. Houve 3 produções de salsicha de peru no mês de maio, total 16.200 quilos, seguem as datas. O rótulo utilizado foi tal, nota fiscal anexa. Aí tem vários, os 2 recebimentos de retalho de peru no mês de maio, aí tem a nota anexa. Aí, isso aqui a senhora está mandando para o CIF. Como é que era a dinâmica disso? Então, assim, a gente tinha o fiscal federal lá, responsável, acho que desde 2013 era o Daniel Teixeira. Depois, de 2013. Aí depois foi o Dr. Heraldo. Acho que ele começou no final de 2014, eu acho, dezembro. Então, o fiscal, ele ia lá, né, o Daniel Teixeira, na verdade, ele quase não ia na fábrica. Né? Dificilmente ele aparecia, às vezes a gente falava por e-mail quando precisava de alguma coisa. Que tinha esses registros de rótulo, né, para aprovar produto. Então, ele que tinha que aprovar, né? Então, às vezes ele demorava para aprovar, eu tinha que ligar, tinha que... Enfim. Daí ele veio e passou, né, para a empresa 5 ofícios, né, requerendo esses documentos. Então, ele pediu em 48 horas. Entendi. Então, olha, preciso desses documentos em 48 horas. E era uma série de documentos, né? Então, era nota fiscal. E eram várias coisas que não eram comigo que ficava, né? Então, nota fiscal, essas coisas não ficavam comigo. Então, eu tinha que solicitar para o pessoal do xerifado, pessoal do administrativo. Então, quando ele falou que era 48 horas para ver esse monte de coisa, nossa. Aí, tive que correr, vi em vários setores, tive que ver. Então foi isso que são esses ofícios aí, né?